Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade às aulas em História do Cristianismo, nos nossos estudos em Teologia. Vamos seguir agora falando acerca do período do zênite do papado, ou seja, o período de engrandecimento do poderio, do pontificado latino. Então vamos passando agora aquele período tenebroso em que vimos a dominação de algumas famílias italianas e a manipulação da cúria papal, principalmente do cargo como pontífice da Igreja Católica Romana, com a ascensão daqueles representantes que trouxeram grande vergonha para este cargo. Vimos aí a figura de Sérgio III, vimos aí a figura de Adriano II e posteriormente a figura de João XXIII, que ainda será tratado também, mas que também está dentro do grupo daqueles que foram péssimos representantes para a administração da Sé de Roma. Passando esse período conturbado, nós estamos vendo agora as interferências que houveram nessa administração, principalmente porque havia uma grande proximidade entre os estados pontifícios, os estados do Vaticano, e os imperadores que foram levantados dentre os alemães, os germânicos. Tanto que houve a constituição do Sacro Império Romano Germânico. Então havia essa interação, essa disputa entre os francos, a sua influência no território europeu, e aqueles integrantes do Sacro Império Romano Germânico. E agora vemos então, ao final desse período conturbado, a interferência de Henrique III, que era um desses integrantes do Império Romano Germânico, e que vai incentivar, vai apoiar a ascensão de um novo Papa, que dará agora uma nova ordem a esta administração. Vai trazer importantes reformas e vai reorganizar. Isso vai perdurar durante um tempo, vai surtir bons efeitos, resultando num fortalecimento da figura do Papa. Os seus sucessores gozarão de períodos de fortalecimento, até chegarmos ao período de Inocêncio III, tido como o Papa mais poderoso de toda a história, aquele que de fato conseguiu exercer uma influência direta sobre muitos monarcas. Inclusive esteve envolvido também nos movimentos de cruzadas. Se eu não me engano, a Quarta Cruzada foi sob responsabilidade dele. E vamos analisando então esse período, começando com Hildebrando, tá ok? Inocêncio III, e depois passamos para o período do declínio do poder papal. Então este grande poderio que foi acumulado ao longo de algumas boas gestões vão entrar em atrito com os governantes seculares que estão disputando o poder também, principalmente aqueles que estão relacionados à França. Também vão haver alguns desentendimentos entre os estados papais e o Sacro Império Romano Germânico. Vai haver desentendimento entre essas lideranças, com a tentativa do Papa de se impor sobre esses líderes, que em algum momento vão recusar, vão se antagonizar com essa influência. Mas os maiores prejuízos para o governo papal será quando se desentender com lideranças dos francos. Inclusive, provocará aquilo que é denominado cativeiro babilônico do papado, quando o papado será transferido de Roma para Avignon, no sul da França, ficando então sob influência ali do governo francês. Tá? Então vamos caminhar por esses temas, partindo aqui de Hildebrando, Inocêncio III, declínio do poder papal, cativeiro babilônico do papado, o grande cisma. Vamos analisar dois eventos que são denominados como cisma da igreja. O primeiro, o cisma entre a igreja do Ocidente e do Oriente, entre a igreja latina e a igreja ortodoxa, a igreja ortodoxa bizantina. Então, primeiramente, vamos analisar esse grande cisma, tá certo? O desenvolvimento desse cisma, o desenvolvimento dos desentendimentos entre a Sé romana e a Sé de Constantinopla, resultando na excomunhão entre os dois representantes, a excomunhão mútua, quando o Papa vai excomungar o Patriarca de Constantinopla e esse também excomungará o Papa, então provocando o grande cisma que vai perdurar durante muitos séculos.
E analisaremos também o cisma, que é apontado aqui no nosso material como o Grande Cisma de 1377 a 1417, quando o papado cairá sob o poder do representante dos francos, tá ok? Então ele estará subordinado a este poder, a sede será transferida para Avignon, muitos papas serão eleitos sob esta influência por cardeais franceses, e vai haver então, na verdade, o surgimento de duas sedes. Então haverá aqueles que estarão ligados a Avignon e outros que estarão ligados a Roma, e esses dois papas irão rejeitar um ao outro, né, a sua influência. Eles não cederão e vão então se excomungar simultaneamente. Então haverá uma divisão entre catolicismo romano latino, né, e a Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Haverá esse cisma. Depois haverá um cisma dentro da própria Igreja Católica Romana, né, com essa situação. E aí nós vamos analisar como vão surgindo alguns papas, dando sequência a esse período cismático, e depois as soluções que serão apresentadas, né, chegando à situação absurda de haver 3 papas, como é indicado aqui, mas se nós contarmos os antipapas que também estavam atuando no período, nós teremos até mais que 3, tá ok? Porque chegará a situação em que terá um papa em Roma, um em Avignon, outro em Bolonha e ainda outro eleito depois de um concílio reunido para tentar resolver a situação, sendo que nenhum deles aceitará essas deliberações, né, essa solução apresentada. Então teremos o absurdo de ter até mais que 3 papas simultaneamente alegando terem o direito, né, o direito de presidirem a igreja. Então a igreja entrará nesse período muito conturbado, muito confuso da sua gestão, da sua administração. Isso dará depois continuidade aos períodos em que, depois de haver uma reorganização dessa administração, haverá então os grandes movimentos de perseguição a grupos antagônicos à igreja, que estão se multiplicando devido a todo esse período de desagregação, de escândalos dentro da corte papal e também muita politicagem dentro de toda a estrutura eclesiástica ligada a cada uma dessas áreas, até em relação às ordens monásticas, quando o pecado da simonia de fato vai se alastrar, muitos cargos serão comercializados, né, e muitos representantes exercerão esse governo sem ter nenhum comprometimento com o ideal cristão, né, com a Sagrada Escritura. Então exercerão esses seus cargos apenas se beneficiando da vida cômoda, né, advinda, né, dessa situação eclesiástica, e assim realizarão ao longo de toda a sua carreira muitos atos vergonhosos. E isso vai acarretar no grande descontentamento da população diante desses representantes da Igreja Católica Romana. Isso vai despertar então a revolta de muitos desses grupos que vão se organizar. Então isso será abordado no tema O Prelúdio da Reforma. Você tem os movimentos de protestos petrobrucianos, albigenses, cátaros, valdenses, que são, ao meu ver, os mais importantes desses movimentos de repúdio, né, à igreja, de reforma, de tentativa já de reforma, Wycliffe, John Hus, e aí você vai ter alguns nomes também muito importantes que precedem a grande reforma de Lutero, tá ok? Mas isso será abordado mais adiante, quando adentrarmos de fato a análise tanto da pré-reforma quanto da reforma e a continuidade. Então, no período que estamos analisando, que é em relação ao zênite da igreja, eu quero trazer primeiramente uma leitura muito importante aqui no livro que estamos consultando para todo o nosso estudo. Um livro eu recomendo para todos, porque é um livro muito vasto, muito amplo, com uma abordagem muito clara, né, a respeito desses temas e diversificada. Então acredito ser um livro muito completo, que é a História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, da editora Vida Nova. Vou trazer depois, em outros momentos, também algumas leituras de O Cristianismo através dos Séculos, que é excelente também. Mas vamos trazer essa contribuição, né, de Justo Gonzalez aqui ao nosso entendimento.
E aí depois vamos trazer alguns esclarecimentos sobre a pesquisa que fizemos, e temos aí as imagens em tela, sobre importantes materiais que foram localizados na pesquisa que eu fiz no site SlideShare. Então, indicado aí todas as fontes, tá? Então vamos aproveitar esses materiais que foram disponibilizados, citando as fontes, e vamos então ter uma compreensão melhor em relação a todo esse período da Idade Média e período de engrandecimento da igreja, e depois do seu ocaso, né, com aquela confusão administrativa que houve na questão chamada cativeiro babilônico do papado. Tá? Então, começando aqui na obra de Justo Gonzalez, capítulo 36, a Reforma Papal. A Reforma Papal, página 345. O que teriam feito os bispos de antigamente se tivessem de sofrer tudo isto? Cada dia um banquete, cada dia um desfile, na mesa todo tipo de manjares, não para os pobres, mas para hóspedes sensuais, enquanto os pobres a quem eles na realidade pertencem não recebem licença para entrar e morrem de fome. Texto de Pedro Damião, um importante integrante também desse movimento reformista dentro da Cúria Papal. Vamos lá. Deixa eu só localizar aqui o texto direitinho para proceder. O texto nos diz o seguinte, veja só. Quando terminamos a parte 3, um pequeno grupo de peregrinos marchava para Roma. Inclusive, citamos isso ao final da aula passada, né, acerca da intervenção deste monarca do Império Romano Germânico e a ascensão agora desse novo Papa, né, chamado Bruno, o Bruno de Tula, que levará outros 2 monges como seus cooperadores nessa obra e que não aceitou ser consagrado diretamente pelo imperador. Ele não via legitimidade nessa atitude. Então ele preferiu ir como peregrino para Roma e lá ver junto ao povo se ele teria aceitação, se ele seria aceito junto àquele povo católico daquela região, né, o povo que estava ali em Roma. Então ele contou com o apoio popular e o desejo, o anseio popular por importantes reformas na corte papal, uma vez que estavam enxergando diversos escândalos, né? Reiteradamente, aqueles que subiam ao poder realizavam diversos atos escandalosos, né? Então manchavam, né, a honra da igreja e administravam, geriam toda aquela situação de forma extremamente corrupta. Então víamos ali a ingerência de poderosas famílias italianas que corrompiam terrivelmente a administração papal, buscando apenas satisfazer os seus interesses particulares, seus interesses pessoais. E com isso uma guerra que estava instaurada, de modo que muitos foram arrancados do poder, né, por meio de assassinatos, de traições, tá certo? De envenenamentos, então diversos tipos de ações que causavam instabilidade na igreja naquela situação. E isso chegou a um ponto de ser intolerável mais para a população que via todo aquele escândalo, né, todo aquele espetáculo, e assim clamavam por uma mudança, uma reforma, uma transformação. E receberam de muito bom grado aí a figura de Bruno de Tula, que era apoiado aí por Henrique III. Vamos lá. Aqui o imperador havia oferecido o papado. Então o imperador se via nessa condição. Você percebe sempre essa interação entre o poder político e a cúria papal, tá certo? Então quem está garantindo a ascensão de Bruno de Tula é Henrique III, que é um representante secular, um imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então no momento é ele que tem essa interferência, esse poder, né, de ação. Em outros momentos será o rei dos francos, né? Inclusive será um rei dos francos que deporá um papa. Inclusive o condenará, colocará no calabouço, depois ele será liberto, mas morrerá pouco tempo depois, vai transferir a sede. Então nós vemos sempre essa ingerência desse poder secular sobre o poder eclesiástico, até que com esta reforma isso vai se desenvolver e chegar um tempo em que o poder papal novamente vai se impor. Como a gente viu lá atrás, quando havia uma vacância, né, nessa questão política, devido à queda do Império Romano e à desagregação, ainda desorganização dos impérios, dos reinos bárbaros, nós vimos a igreja ascender ao poder, né, com Leão I, com Gregório o Grande,
E aí, passado o tempo, esses reinos se organizaram, se fortaleceram e eles viraram a mesa, começaram agora a interferir constantemente na hierarquia da igreja, inclusive colocar seus representantes, né, como líderes, tanto na questão aí da Cúria Papal em Roma, quanto nos diversos monastérios, abadias, tá certo? Arquidioceses espalhadas aí pelos reinos, cada um tentando interferir. Isso vai levar depois a uma questão também denominada, a gente vai ter um material analisando isso, a questão das investiduras. Então vai chegar um momento em que o Papa vai se achar no poder, na autoridade, para questionar toda essa interferência do poder secular dentro da igreja, que será exatamente a questão das investiduras, quando ele tentará expurgar essa influência e, na verdade, se impor como a influência decisiva, né, sobre toda a questão religiosa e também a questão secular, se colocando acima de todos os homens, inclusive, né? A gente vai ver algum papa que vai se achar neste poder para tentar fazer isso. Vamos lá, aqui o imperador havia oferecido o papado. Bruno se negara a aceitá-lo das mãos do imperador e insistira em ir a Roma como peregrino. Se lá o povo e o clero o elegessem bispo, então ele aceitaria a tiara papal. É interessante que ele nunca havia sido... ele era monge, mas nunca tinha exercido sacerdócio. Então, tem essa questão também, muito peculiar em relação a Bruno de Tula. Então ele aceitaria a tiara papal. Essa atitude de Bruno refletia uma das principais preocupações dos que queriam reformar a igreja. Para essas pessoas, um dos piores males de que a igreja padecia era a simonia. Então a simonia era um fantasma que rondava todas as autoridades eclesiásticas da época. Se de fato ele era alguém que chegou ao poder pela consagração, por méritos, por crescimento dentro da estrutura da igreja, ou se foi simplesmente alguém que comprou aquele cargo, ou que recebeu aquele cargo por interesses políticos, por uma família poderosa, abastada, com influência, que o colocou ali para que ele pudesse, então, beneficiá-los de alguma forma, de alguma maneira. Tá, okay? Então tem essa situação. Tem a situação, por exemplo, nessa questão das investiduras, que será discutida depois, dentro do âmbito do Sacro Império Romano Germânico, a questão dos imperadores favorecerem muitos bispos, fortalecerem o poder desses bispos, e esses bispos se tornarem grandes gestores de muitas áreas, né? Você tem o contexto do feudalismo, que depois, quando você tem um tempo de desagregação política, cresce cada vez mais, né? O feudalismo com a fragmentação de diversos pequenos senhores feudais que dominam nessas regiões, e a coisa se torna cada vez mais fragmentada, né? Então, quando você tem o contexto aí do Sacro Império Romano Germânico, muitos desses imperadores favoreciam grandemente os bispos, exatamente para deter essa fragmentação. E esses bispos, eles conseguiam administrar grandes regiões, organizar economicamente, né, organizar politicamente, e tirar deles grande aproveitamento econômico, né, por meio dos plantios, das atividades ali realizadas, das feiras, né, que se realizavam. Então ele conseguia com isso tirar grande proveito, que era revertido tanto para a coroa quanto para a igreja. E aí, quando esse bispo chegava ao fim da sua vida, mesmo que o celibato não fosse estritamente obedecido, né, mesmo que já tivesse em diversos concílios sido colocado como algo a ser seguido pelos eclesiásticos, mas mesmo que não fosse literalmente seguido, que os bispos tivessem vários casos, todos esses filhos eram bastardos, porque a igreja não reconhecia. A igreja não reconhecia matrimônio de pessoas ligadas diretamente à hierarquia eclesiástica, né? Nem sacerdotes, nem bispos, nenhum. Então não os reconhecia. Assim, esses não teriam herança. E aí você tinha toda aquela riqueza sendo revertida para a coroa. Então os imperadores tinham nisso grandes administradores colocados à frente dessas regiões que faziam um ótimo trabalho, né, conseguiam engrandecer, enriquecer tanto a coroa quanto a igreja, e ao final tudo era revertido para o rei, tudo era revertido para a coroa. E assim você tem esse
grande envolvimento das lideranças monárquicas com essas administrações eclesiásticas e o fortalecimento de ambas, né? Daquelas e dessas, essa interligação muito forte entre elas. Isso vai despertar a questão das investiduras, o Papa vai tentar intervir nisso, afastar completamente a influência dos imperadores, mas estes não verão com bons olhos porque observaram nisso uma perda tanto de influência quanto de rendimento. E aí essas questões vão se desenvolver até chegar a um ponto que essas monarquias vão, de fato, agredir, né, o papado até trazer um desmantelamento dessa ordem. Então você vê essa interação, é sempre esse relacionamento, essa troca, né, essa questão política, financeira e eclesiástica sempre muito envolvidas. E, na verdade, isso tem se apresentado como um risco para a atualidade. Não temos, infelizmente, não é típico de todas as igrejas fazerem essa separação de uma forma tão clara. E aí entra, né, aquele clamor, né, entra aquela crítica tão doída, tão profunda, feita, né, por a Divina Comédia de Dante, né, Dante Alighieri. Dante Alighieri, que em seu poema ele critica a associação entre Constantino e a igreja, não no sentido de criticar a conversão de Constantino, mas criticar as benesses, os benefícios que passou a reverter para as autoridades eclesiásticas, benefícios estes que os levaram à profunda corrupção, que já era observada no tempo de Dante Alighieri, tanto que compôs aquele grande poema teológico, onde deixava muito claro a presença de muitos desses papas no inferno, devido às suas atitudes, né, os escândalos causados, né, e a cobiça, a ganância que demonstravam ao longo da sua administração, e na verdade continua atual. Essa crítica também vale para os nossos dias, e infelizmente muitas igrejas têm começado a se aproximar perigosamente, né, se relacionando de uma forma cada vez mais estreita com essas lideranças políticas, num relacionamento mesmo de troca, né, dando seu aval, endossando certas candidaturas, né, adotando certas figuras como seus representantes daquele grupo, como se aquele grupo não fosse integrado por uma quantidade extraordinária de pessoas individuais e independentes que têm que fazer suas escolhas, pautada nas suas próprias pesquisas, tá ok? Então, como que constituindo um curral. Então começa, né, a formação desse curral, no qual o líder endossa aquela figura que automaticamente será seguida por uma miríade de pessoas que não pensam mais, mas que entregam, né, a sua decisão a cargo de outra pessoa. Então isso é uma aproximação extremamente perigosa, né, terrivelmente perigosa. Nós temos observado ao longo de todo esse estudo o quanto isso foi prejudicial para a Igreja Católica Apostólica Romana, o quanto essa aproximação trouxe graves prejuízos. Em alguns momentos trouxe certos benefícios, que se analisados mais particularmente, de uma forma mais minuciosa, nem eram benefícios, porque trouxeram destruição da sua doutrina, destruição do seu comprometimento com o Evangelho, destruição da pureza da sua fé. Então pareciam vantagens, porque eles davam poder, mas esse poder era o âmago da sua destruição, destruindo eles por dentro, a sua alma. E essa destruição depois veio se refletir também numa destruição da sua estrutura mesmo, né? Então, quando esses poderes viram que tinham força suficiente para vencer a igreja, se libertar da sua influência e destruí-la, não pensaram duas vezes, né? Destruíram totalmente, e assim a igreja se viu privada aí tanto do seu testemunho, porque havia vendido a sua alma por causa dessas riquezas, como também da influência política que havia conquistado, porque isso não se perpetuou, né, para sempre. Então nós vimos aí que a igreja teve grandes perdas devido a essa aproximação extremamente perigosa e prejudicial. A gente tem que tomar o exemplo para nós e não nos entregarmos a esse tipo de relacionamento, uma vez que o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro que o nosso compromisso é com o reino de Deus, e uma vez que os apóstolos deixaram também muito claro que nós temos que priorizar a vontade de Deus acima da vontade dos homens, tá ok? Então, nosso compromisso é com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, com a verdade em Cristo, e não com favorecimento a A, B ou C, dessas bandeiras partidárias que atualmente têm surgido. Vamos lá. Estou analisando de novo aqui, veja só.
refletia as principais preocupações dos que queriam reformar a igreja. Para essas pessoas, um dos piores males de que a igreja padecia era a simonia, né, como eu já indiquei. Ou seja, a compra e venda de cargos eclesiásticos, somente a nomeação por autoridades civis, mesmo sem envolver qualquer transação monetária, parecia a Bruno, que era muito astuto, muito esperto, percebeu que ia pairar sobre a sua gestão esta aura, né, de simonia, uma vez que ele aceitasse ser elevado ao cargo, né, de Papa pela autoridade secular imperial de Henrique III. Se ele aceitasse isso, quando ele tomasse posse, ia pairar sobre a sua gestão esta aura de ter, né, sido favorecido e assim ter adquirido por simonia. Então ele queria se livrar totalmente disso. Vamos lá. Por autoridades civis, mesmo sem envolver qualquer transação monetária, parecia a Bruno e seus companheiros estar muito próximo da simonia. Um papado reformador deveria surgir puro já da raiz. Como o monge Hildebrando dissera a Bruno, aceitar o papado das mãos do imperador seria ir para Roma não como apóstolo, mas como apóstata. Ele foi bem duro nessa colocação, né? Hildebrando, que depois será Gregório VII, isso aí, será Gregório VII. Agora ele está apenas auxiliando Bruno de Tula, tá ok? Outro membro da comitiva de Bruno era o monge Humberto, que em seu mosteiro em Lotaringia, tá certo? Daquelas possessões que foram divididas de Carlos Magno, né? Carlos Magno falecendo, foi dividido em 3 entre seus filhos, e uma dessas era Lotária, né? De onde vem a Lotaringia. Dedicara-se ao estudo e a escrever a favor da reforma eclesiástica. Então, também Humberto, né, estava dedicado a esse tema. Sua preocupação principal era a simonia, sendo sua obra Contra os Simoníacos um dos mais duros ataques contra esse costume. Humberto era homem de espírito colérico, que chegou a afirmar que as ordenações feitas por um bispo simoníaco não tinham valor. Isto era uma posição extrema, pois queria dizer que muitíssimos fiéis, mesmo sem saber, estavam recebendo sacramentos que nada valiam. Mais tarde, Leão XI, o fez cardeal, e foi ele quem, como vimos na parte 3, depositou sobre o altar de Santa Sofia, a igreja, né, que está lá atualmente em Istambul, mas que era Constantinopla, na época, no altar de Santa Sofia, a sentença de excomunhão contra o patriarca Miguel Cerulário, o que marca o início oficial do cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. Então, esse Humberto esteve pessoalmente envolvido nesse caso do grande cisma, quando foi enviado, né, como representante do Papa, aquela corte, né, o patriarcado de Constantinopla, que estava já se voltando com agressividade contra o Papa de Roma. Ele tentou angariar a influência do imperador de Constantinopla, tá certo? Do imperador de Bizâncio, para favorecer um abrandamento ali daquele relacionamento. Isso não surtiu qualquer efeito, porque o patriarca rejeitou totalmente, e ele então, né, emitiu esse documento, essa sentença de excomunhão, e ele foi o responsável por transportá-la até aquela igreja. Não tendo sido recebido pelo patriarca, ele depositou no altar de Santa Sofia. Então estava selado aí o cisma, né, que dividia a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, tá ok? Então temos aí este Humberto envolvido aí pessoalmente nessa questão. O membro mais notável daquela comitiva era provavelmente o jovem monge Hildebrando, que conhecia bem a cidade de Roma, seus ideais elevados e suas intrigas desprezíveis. Ele nasceu por volta de 1020 em uma família humilde de carpinteiros, na Toscana, e ingressou ainda menino no mosteiro de Santa Maria de Aventino, em Roma. Ali ele se dedicou ao estudo e à devoção, chegando à conclusão do que era necessário reformar a vida eclesiástica. Então ele chegou à conclusão da necessidade imprescindível da reforma da vida eclesiástica. Então você tem esses 3 homens que estão empenhados nesse tema, né? Estão empenhados
nesse propósito, estão com o aval do imperador, tá certo? De Henrique III, mas não querem ser alçados o poder pela intervenção desta autoridade secular, então vão como monges peregrinando para a Itália e são recebidos pelo povo, quando então é validada a chegada ao poder, né, de Bruno de Tula, e depois Hildebrando, que foi um dos companheiros, também será depois eleito como representante papal, tá ok? Vamos lá. Em Roma, ali se dedicou ao estudo e à devoção, chegando à conclusão de que era necessário reformar a vida eclesiástica. Naquele lugar, ele conheceu João Graciano, que veio a ser o Papa com o nome de Gregório VI. Teve contato aí com João Graciano. Como dissemos antes, Gregório VI tentou reformar a igreja. Com esse propósito em mente, ele convocou Hildebrando para ser seu auxiliar, mas a reforma de Gregório VI fracassou, pois logo depois 3 pessoas diferentes diziam ser papas, e Gregório abdicou em prol da paz e da unidade da igreja. Hildebrando o acompanhou para o exílio, disse que foi ele quem lhe fechou os olhos quando morreu. 2 anos depois, Bruno de Tula, a caminho de Roma, convocou Hildebrando para que o ajudasse a empreender novamente a reforma de Gregório VI, que Gregório VI tentara fazer. Hildebrando já é, então, conhecedor de toda a complexidade política para implantar uma reforma verdadeira na cúria papal em Roma. Tá, okay? Então ele sabia já dos trâmites, ele sabia já das dificuldades, ele havia visto um reformador, Gregório VI, fracassar no seu intento, né? Inclusive foi desterrado, né, junto com ele, e agora retorna a convite de Bruno de Tula, apoiado pelo imperador Henrique III, para empreender novamente essa reforma. Então eles estão novamente, né, tentando empreender essa reforma nessa estrutura hierárquica, que é também uma estrutura política, porque ainda estão em vigor os estados papais. Então há territórios a se governar e há também toda uma influência política a se exercer sobre os impérios. Agora esse jogo é muito complicado, né? Principalmente porque você tem as famílias poderosas na própria Roma disputando poder e ainda outras cortes que também olham para esses cargos com muita cobiça. Então você tem toda uma dificuldade para se empreender uma reforma ali naquele contexto. Alguns historiadores quiseram ver em Hildebrando o verdadeiro poder que esteve por trás do trono pontifício ao longo de vários papados, mas a verdade é que os documentos existentes não dão base para essa interpretação dos fatos. Hildebrando parece mais ter sido um homem humilde, cujo sincero desejo de reformar a igreja, razão pela qual deu seu apoio a vários papas reformadores, ele ficava cada vez mais poderoso por causa deste apoio que dava, até que por fim foi eleito papa, tomando o nome de Gregório VII. Por enquanto vamos analisar um pouco mais acerca de Bruno de Tula, que veio a chegar ao papado com o nome de Leão IX, ok? Então, antes de prosseguirmos na análise acerca desses desenvolvimentos, eu quero trazer um esclarecimento sobre o material que eu quero disponibilizar aqui, né, que foi pesquisado, e vai nos trazer esclarecimentos melhores acerca dessa época, tá? Então estamos começando a ver aqueles que vão empreender essas grandes reformas e que vão proporcionar um engrandecimento extraordinário do poder papal. Então, quando conseguirem, de fato, se estabelecer no poder com o aval do imperador, né, com o anseio também de grande parte da população da própria Roma, e conseguirem dominar a situação em relação àqueles que cobiçavam o poder, né, e conseguirem deter a ação deles para desestabilizar, para os desestabilizar no cargo, e começarem a interagir agora com a estrutura total da igreja em outros reinos, tá certo? Tirando aqueles que foram colocados por meio da simonia e substituindo por pessoas comprometidas, né, e de fato conseguirem exercer essa influência até fora do seu território, né, nesses outros lugares onde a igreja estava presente, você verá então todo um engrandecimento da estrutura da igreja ao longo dessa época. E é isso que a gente quer passar um pouco, que essa igreja, quando ela se organizou,
quando a sua estrutura esteve novamente firme, tá certo? E a sua gestão era eficaz, ela pôde ver alguns momentos de engrandecimento, de poder, tá certo? Alguns momentos de forte influência, que é o que a gente está vendo com a passagem daquele período de trevas, né? Aquele período de desestabilidade política, né? De muita vergonha, muitos escândalos, né? Dentro da própria Cúria Papal, e a gente passando agora por esses reformadores, a nova estrutura, a organização, e então, né, o fortalecimento da igreja com a sua influência em todas essas regiões, que é o que a gente vê, né, através desse material. Então temos aí em tela cultura na Idade Média, cultura na Alta Idade Média, cultura na Alta Idade Média. Primeira coisa que ele ataca é o antigo mito levantado aí por muitos que querem sempre se contrapor, tá certo? A importância da igreja, se contrapor à importância do cristianismo e principalmente do que é chamado de cultura judaico-cristã. Então, aqueles que têm um enviesamento político muito claro e que usam, né, do seu discurso na área de história, sociologia, filosofia e outras áreas até supostamente neutras, né, para tentar sempre destruir a figura do cristianismo e, particularmente, não somente do cristianismo, da cristandade como um todo, da igreja. Então, aquilo que a igreja, de fato, conseguiu proporcionar ao longo desse período. Então, denominam sempre esse período de Idade das Trevas. E aí, esta designação é injusta, porque durante esse período talvez não tenhamos ainda um crescimento tecnológico que vai haver à frente, né, na grande época da Revolução Industrial. Haverá então desenvolvimento de muitos inventos, muita tecnologia, mas temos sim um desenvolvimento cultural nessa época, principalmente aquilo que já abordamos, a situação na qual os bárbaros que derrubaram o Império Romano e que ao derrubar esse império começaram a estabelecer sua influência, mas não tinham uma profundidade cultural, tá certo? E receberam esse elemento cultural por meio, tá certo, da estrutura da igreja que estava já estabelecida e que, ao se instalar também entre essas cortes, esses novos reinos, né, que surgiram, e começar a mandar para lá missionários, instalar abadias, conventos, fundar as escolas e posteriormente as universidades, começavam a difundir este conhecimento que havia acumulado ao longo dos séculos. Esse conhecimento que herdou, né, esta filosofia, o direito, tá certo? O conhecimento em diversas áreas que herdou daqueles que dos reinos que passaram, dos reinos que caíram, né? Tanto do contexto grego quanto do contexto romano. Então a igreja foi o canal por meio do qual este saber sai da antiguidade e é comunicado para esses novos reinos que são a origem, o germe dos países da modernidade, né? Os países da atualidade, a Espanha, a França, Portugal, Itália, Suíça, Alemanha, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, esses países que, Polônia, né? Países que têm a sua origem nesses antigos reinos bárbaros que foram cristianizados e foram também civilizados, no sentido de receberem a comunicação desses saberes, a comunicação dessa filosofia, a comunicação dessa estrutura jurídica, tá certo? Que foi herdada aí dos romanos. Então nós temos aí esta ponte que foi feita, estabelecida exatamente durante o período chamado Idade Média, que de modo algum é a Idade das Trevas. Então esse é o primeiro contraponto que ele faz aí no material que está em tela. Nela estão as raízes para o renascimento cultural. Não existiria renascimento cultural sem essa base. Então o renascimento cultural que quer investigar melhor os autores da antiguidade, e aí mergulha na fase, né, até anterior ao Império Romano, né, quando querem saber mais de Aristóteles, querem saber mais de Platão, querem saber mais dessas figuras importantes, de Sócrates, de todo esse conhecimento vasto que foi acumulado ao longo dos séculos. Eles só tiveram a curiosidade de querer saber acerca deles porque alguém lhes falou que eles existiram, porque alguém lhes comunicou o conhecimento de que isso era importante, lhes inculcou a ideia de que isso era cultura. Então, devido a esta provocação,
realizada pelos grandes mestres que eram integrantes dessa estrutura, eles foram despertados para essa busca e realizaram essas buscas mesmo nas bibliotecas que eram preservadas nessa instituição. E aí depois começaram a surgir outras universidades, outras instituições independentes. A gente viu também quando falou sobre monasticismo e falou inclusive sobre um dos trabalhos importantes dos monastérios, que era cópia de livros e guarda também, né, as grandes bibliotecas. Vimos que surgiu depois o ateliê, que era um ambiente secular no qual eram feitas essas cópias, né, eram produzidos diversos tipos de artes e inclusive eram preservados alguns livros que estavam fora daquilo que era autorizado pela igreja. Então a igreja rejeitava alguns tipos de conteúdos, né, e depois eles começaram a querer ter acesso direto a esses conteúdos. Muito inclusive foi possível ter acesso por meio da civilização árabe, tá ok? Civilização que detinha também um percentual, né, de acesso a esse conhecimento. Então tinha alguma dessas obras traduzidas para o árabe e os judeus fizeram essa ponte, esse intercâmbio, né, traduzindo para as línguas europeias, tá ok? Então vimos nessa época a filosofia, então muito produção filosófica, né, o período escolástico, que foi muito importante, o período de formação para essas grandes instituições que hoje são as universidades de ponta no mundo, né, as universidades europeias, então surgidas deste movimento, desse período escolástico que é encabeçado aí pela figura de Tomás Aquino com a sua Suma Teológica, tá ok? Tomás Aquino, que era um ferrenho defensor, tá certo, da igreja e da autoridade papal. Então nós que somos protestantes não precisamos desprezar totalmente a obra de Tomás de Aquino. Sabemos que ele era um representante, né, defensor desta autoridade, então rejeitamos esta parte, mas temos que reconhecer toda uma grandeza de uma obra extraordinária que nos passa como que uma cosmovisão cristã, uma resposta cristã para tantas indagações acerca de tantos assuntos, né? Então ele dá uma resposta ampla por meio desta importante obra, a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios também. Importantes obras aí de Tomás de Aquino. Ideal tomista, racionalismo aristotélico. Veja, ele faz esta difícil análise. É muito complicado fazer aqui esse entrelaçamento, onde ele, numa ótica cristã, analisa Aristóteles. Geralmente recorria-se a Platão, que era uma aproximação mais branda, mais fácil, porque Platão valorizava já esse âmbito espiritual, né, através da metafísica. Então você tinha uma aproximação mais fácil de Platão. Com Aristóteles era mais difícil, devido ao apelo mais racionalista. Mas Tomás Aquino abraçou esse desafio e fez essa releitura de Aristóteles a partir de uma ótica cristã. Então, muito importante. Funda-se a primeira universidade, que aqui citada é a de Bolonha. Na educação, a igreja manteve grande presença na organização do currículo base com o trivium, que é gramática, dialética e retórica, e o quadrivium, que é aritmética, geometria, astronomia e música. E aí temos aí a estrutura social da época, relações de vassalagem, que vão se desenvolver principalmente com o fim, né, a queda de Carlos Magno, a desagregação daquela unificação que ele havia proporcionado, a divisão entre seus herdeiros, né, das terras, e depois a desagregação dessas terras em reinos menores, quando aí você vai ver o surgimento e intensificação, né, do movimento de feudalismo e as relações de vassalagem que daí são oriundas. O fim do Império Carolíngio, o poder real enfraquece e abre espaço para a criação de laços de fidelidade mútua entre os nobres. Então os nobres vão se reorganizar nessa nova estrutura mais diversificada, né? Então o poder será dividido entre mais pessoas. O poder agora é descentralizado. Os laços de fidelidade que uniam a aristocracia são conhecidos como relações de vassalagem. Um nobre doava um bem ou feudo para outro nobre. O nobre que doava era chamado suzerano e o nobre que recebia era o vassalo. Então você vai ter essa situação no âmbito secular, né, do suzerano e o vassalo, quando um nobre ainda é detentor de muitas terras, muito poder bélico, poder financeiro, né, influência dentro do território, e ele agrega junto a si outros a quem ele cede parte do poder, e são agora integrantes com ele, né, este poder, né, detém certo poder dentro dessa estrutura.
Então eles fazem ali uma coligação entre o suzerano e esses vassalos, né, que estão ligados a ele. Então você vai ter essa estrutura se difundindo ao longo de toda a Europa, né? Isso é fenômeno de descentralização devido à queda e à morte, né, de Carlos Magno. Educação e arte nessa época. Ó. A educação era para poucos, então essa é uma situação. Você tem o surgimento, e com o surgimento você vai ter depois uma massificação disso, mas demora. Primeiro, obviamente, vai surgir e vai ficar entre um pequeno grupo. Então você tem principalmente os clérigos, principalmente o grupo eclesiástico. E aí alguns integrantes da aristocracia também participam disso, que serão posteriormente aqueles que vão dar início a movimentos de erudição secular, de cultura secular, que vão buscar agora um conhecimento que esteja fora do filtro da igreja, onde vem o interesse que cria o renascentismo. Tá certo? O renascimento, a busca pelos autores gregos, romanos, né? Os autores da antiguidade fora do filtro da igreja. Mas começa dentro de um ambiente eclesiástico. Educação para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam, marcado pela influência da igreja. Ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Então, isso é uma situação que vem desde a antiguidade. Você tem poucos povos que têm uma visão de educação que abranja toda a sua população, como por exemplo os judeus, onde em cada cidade, uma cidade que houvessem pelo menos 10 homens, tinha que ter uma sinagoga. Na sinagoga onde era ensinado pelo menos o básico para todas as crianças. E aquelas que tinham mais condições prosseguiam com seus estudos junto a um professor. Era remunerado e esse professor então lhes dava um conhecimento mais amplo em relação à Torá. Mas aqueles que, no geral, pelo menos tinham acesso a um básico. Acesso a um básico, né, que poderia lhes proporcionar algum conhecimento acerca da palavra de Deus. Então, com esse intuito, né, de fazer essa continuidade, né, da cultura, da religião, da fé judaica. Mas isso era uma exceção. Era uma exceção. No geral, as pessoas eram analfabetas. Tá? Então, somente uma pequena elite que tinha acesso a esse conhecimento, as informações. A arte medieval também era fortemente marcada pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre religião, que era uma grande estratégia. Né? Nas catedrais, os próprios vitrais traziam representações de cenas dos evangelhos. Então, com isso, a população tinha pelo menos um contato, ainda que ralo, né? Escasso, mas que produzia algumas impressões acerca do evangelho. E aí, num primeiro momento, a gente viu na figura de Gregório o Grande um interesse pelo ensino, interesse pela pregação para a população de modo geral, mas os seus continuadores não terão o mesmo viés, não terão o mesmo objetivo. E aí, principalmente, imagine nesse período de graves escândalos, que foi o período que a gente acabou de analisar. O período em que os papas eles eram devassos, eles tinham prostitutas, né? Eles tinham concubinas, eles tinham relacionamentos promíscuos, e você tinha toda essa politicagem, você tinha toda essa ganância, essa cobiça. Nesse período, com certeza, foi um período de uma grande lacuna, né, dentro dessa questão da comunicação do evangelho, certamente. Então, a população nesse período certamente ficou muito afastada. Agora, claro, do jeito que você tinha esse escândalo dentro da hierarquia papal, da hierarquia eclesiástica, por outro lado, você tinha o surgimento de pequenos grupos interessados em ter um contato direto com a Sagrada Escritura e que com isso começavam a movimentar grupos independentes que, mesmo ainda respeitando a hierarquia eclesiástica, por entender ser aquela igreja a igreja oficial, eles, à parte dela, buscavam uma vida mais santa, buscavam uma vida mais consagrada, buscavam uma vida de meditação, de leitura da palavra de Deus, tá certo? De tentar viver o evangelho na sua essência. Isso foi a fonte que alimentou o grande período monástico. Então, indivíduos anônimos que queriam saber mais acerca de Deus e empreender então essa grande busca, né? Esse esforço para viver uma vida cristã autêntica. E aí, esses movimentos não pararam, eles continuaram surgindo. Então, enquanto de um lado nós temos uma destruição
né? Agora com essas figuras, uma reforma. Estamos observando esse período de reforma. Mas enquanto você tem um período de destruição, de reforma e depois um outro declínio dentro da estrutura eclesiástica, tá certo? Da igreja oficial, a parte disso, na população, você tem pequenos grupos de pessoas que estão, independentemente da igreja, buscando mais acerca de Deus, buscando mais acerca da palavra. Isso vai crescer, vai se multiplicar, vai criar uma efervescência a ponto de alguns grupos de fato se rebelarem. Então a reforma foi sendo produzida como um fogo brando, tá certo? Que no primeiro momento a liderança totalmente voltada para uma questão gananciosa da política, do dinheiro, da devassidão, não observou. Mas quando esse movimento cresceu, tornou uma grande dimensão, aí eles começaram a se voltar contra, que aí empreenderam os movimentos de perseguição, a instituição das inquisições, da proibição da leitura da Bíblia do vernáculo, que são as línguas pátrias, né? A obrigação de ler somente no latim, e depois a proibição mesmo de qualquer leigo de ler a Bíblia, somente os clérigos. E os clérigos, aquilo que eles comunicassem, né? Então o povo estaria totalmente sujeito. E com isso vai criar o clima correto para a reforma. Tá, okay? Então você tem toda essa dinâmica aí dessas situações. Podemos dizer que, em geral, a cultura e a arte medieval foram fortemente influenciadas pela religião. Na arquitetura destacou-se a construção de castelos, igrejas e catedrais. A igreja medieval, firmeza do governo da igreja, né? Você tem o fortalecimento, essas reformas. O bom resultado delas é o fortalecimento da igreja. Igreja medieval, características gerais: maior propriedade de terras da Europa, maior proprietária de terras da Europa, dentro daquele relacionamento que eu passei para vocês. Muitos imperadores tinham interesse mesmo em que figuras da igreja, tem cardeais, tem bispos, né? Você tem grandes diocesanos, você tem grandes figuras da igreja que são incentivadas por imperadores a se tornarem grandes gestores de território para produzir riqueza que alimentar tanto o Papa quanto o Império, né? Tanto o Papa quanto o rei. Então você tem o apoio, né? O incentivo para que muitos clérigos se envolvessem nessa administração. Por isso que vai haver a questão das investiduras. A disputa entre o Papa e o Imperador, e os imperadores em relação a esses cargos. Quem nomeia, a quem eles obedecem, a quem eles prestam obediência. Essa é a questão. Porque muitos deles são aliados diretos do imperador. Tá? Do imperador do Império, Sacro Império Romano Germânico ou do Império Franco, tá? Okay? Dos franceses. E aí você tem, com isso, um relacionamento muito promíscuo, muito próximo, muito entrelaçado, né? Entre o Estado e a Igreja se beneficiando de tudo isso. E aí com isso você tem a Igreja, de fato, sendo a gestora de vastas regiões, de vastos territórios, e se enriquecendo com isso. E aí você entende por que tanta ganância, por que tanto interesse nesses cargos, por que tanto interesse em participar da estrutura eclesiástica, mesmo não atendendo aos requisitos mínimos da própria igreja, como por exemplo o celibato. Tantos casos de filhos bastardos, tantos casos de papas, de sacerdotes, de padres, tá certo? Que se envolveram num relacionamento conjugal não reconhecido, tá certo? E com isso geraram tantos escândalos que veio a culminar, né, nesses grandes movimentos de reforma, por causa desse relacionamento cada vez mais próximo e desse interesse, tá certo? Doação de Constantino, documento falso, que a gente já analisou nas fraudes, né? Fraudes pias. Aqueles falsos documentos da doação de Constantino e o pseudo Isidorino também. Possuía poder temporal, então a igreja tinha muita autoridade dentro da própria questão secular. Então um bispo que geria essa cidade, ele tinha autoridade sobre todas as questões ali. Então a pessoa que contrariasse esse bispo, essa autoridade, poderia ser morto, poderia ser perseguido, desterrado. Então você tinha uma figura da hierarquia eclesiástica com poder secular. Então, com isso você tem um acúmulo de poder, um total poder na mão dessa instituição. Tá? A instituição ela acumulou poder demais, né, nesse contexto.
possuía poder temporal, espiritual, monopolizava a cultura medieval. Então tudo passava por este filtro da Igreja Católica, tá certo? Então, com esse engrandecimento, você vai ter também essa instituição acumulando poder, sufocando também todos os demais grupos. Todos aqueles que se posicionarem contra poderão ser facilmente perseguidos e eliminados, porque essa instituição acumula todo o poder, diferentemente do que aconteceu com a Igreja Ortodoxa do Oriente, né? A Igreja de Constantinopla, de Bizâncio, que dividia poder com o imperador. Então o imperador ele nunca perdeu a influência, o domínio sobre o seu território. Tá, okay? Então a igreja sempre teve essa situação de lidar com este poder que estava acima deles, na verdade. Então em alguns momentos tiveram inclusive muitos problemas com o próprio imperador, devido à sua ingerência dentro das questões eclesiásticas, né? Sua interferência constante. E aí você tem a situação do Império Bizantino. Ele prolonga durante certo tempo sua influência, mas depois começa a ser combatido pelos otomanos e terrivelmente enfraquecido. Enquanto no Ocidente, mesmo o Papa às vezes sofrendo um revés de algumas cortes, de alguns imperadores, de algumas lideranças, em alguns momentos ele consegue de fato exercer esse poder, e o seu poder é extraordinariamente maior. Organização clerical, clero secular, diáconos, padre responsável pela paróquia, bispo responsável pela diocese, agrupamento de paróquias. Cada paróquia dessa reúne um contingente populacional, reúne alguma faixa territorial, e o bispo é gestor de toda essa região. E o bispo presta contas a quem? À autoridade secular, ao imperador, mas também à igreja. Arcebispo, responsável pela província eclesiástica, agrupamento de dioceses. E aí, dentre esses, vem a figura do Papa, né? Então você tem aí toda essa estrutura escalonada de influências e de poder, tá ok? Clero regular, ordem dos beneditinos, São Bento. Aí você tem a questão monástica, né, que foi estudada. A ordem de São Bento, 529, depois de Cristo, né, a regra de São Bento. Ordem dos franciscanos, São Francisco de Assis. Ordem dos dominicanos, Domingos de Gusmão. E ordem de Cister, Roberto de Molesme. Então você tem essas ordens aí que surgem. Muitas das vezes o surgimento de uma outra ordem é para corrigir aquilo que percebia-se de desvio em relação à ordem anterior criada. Então, criava-se uma outra ordem, ou para promover esta reforma, como foi a ordem de Cister, tá certo? Ou até para adotar um outro tipo de regra, de conduta, de ideal, né? Como ver a diferença de franciscanos e dominicanos, tá ok? O clero, em relação ao clero, renovação da igreja, séculos 10 a 11, você tem de 901, tá certo? Até 1200, tá ok? Criação de ordens militares, você tem a situação das cruzadas. Aqui você vai ter um vasto período, inclusive eu quero trazer uma pequena análise acerca da questão das cruzadas. Você vai ter um vasto período de desenvolvimento desta ação, tá ok? Que foi, alguns têm ela como uma ação extremamente puramente agressiva, uma ação puramente agressiva, mas que na verdade foi sim uma resposta à agressão do movimento expansionista islâmico. Então você tem 600, surgimento do islamismo, começo do seu movimento de expansão, a queda de toda a influência cristã que havia no norte da África, destruição dos templos, mortandade dos cristãos, tá certo? Sendo expulsos dessas regiões, ou em algumas situações sendo tolerados se não promovessem evangelismo, se ficassem dentro das suas comunidades, vivendo dentro das suas comunidades. Então eles eram tolerados, que era a tolerância aos chamados povos do livro, cristãos e judeus. Então, desde que eles não fizessem proselitismo, eles eram tolerados dentro das suas comunidades. Por algumas administrações, outras um pouco mais violentas, nem isso toleravam. Então você tem a dominação do mundo islâmico, tanto do norte da África inteiro, passando para a Península Ibérica, por meio do Estreito de Gibraltar, e também toda a Península Arábica, tá certo? A Pérsia, que aí adota a ramificação xiita do Islã, e pressionando o Império Bizantino, tá certo? Que é a Roma do Oriente. Então você tem, com todo esse movimento de expansão, muitos desses integrantes de fato
promovendo a invasão da Europa, e tensionando mesmo, invadir a Europa e derrubar toda aquela estrutura de poder. E é o que você terá? Os papas, que são um elemento aglutinador do poder, tá ok? Você tem toda a desagregação daqueles reinos, né, aquelas cortes imperiais, cada um lutando pelos seus interesses, um lutando contra o outro, inclusive, tá certo? Os francos contra os ingleses, contra os germanos, tá certo? Os húngaros, você tem todas essas cortes aí, os hispânicos, né, disputando entre si, querendo cada um enfraquecer o outro. E nessa situação de desagregação, você tem um vasto império islâmico se desenvolvendo e tentando invadir. O que os papas começam a fazer? Promover este ideal. E aí, claro, vão utilizar de mecanismos, né, questionáveis do ponto de vista doutrinário, mas que funcionaram nesse contexto da Idade Média, na fé que era vivenciada aí na Idade Média. Então, vão falar de absolvição total de pecados, vão falar de beneficiamento econômico, né, de diversos tipos de interesses, tanto para atrair, né, os reis e cavaleiros, tá certo? E dignatários, né, pessoas que tinham influência militar e política nesses territórios, quanto um vasto contingente populacional comum, de pessoas que não tinham, né, poder, não tinham dinheiro, não tinham influência, mas ouviam a igreja como seu representante, como a representação da sua fé, do cristianismo, e com isso atendiam a esse chamado, se alinhando a esses exércitos, sendo contingente militar. Então, oferecendo-se à massa populacional uma anistia total de seus pecados, por exemplo, né? Uma promessa de vida eterna garantida para aqueles que se envolvessem nesse grande projeto. E para os grandes líderes, poder, influência, dinheiro, né, adquiridos às custas da derrota, né, desses agressores islâmicos que estavam na Terra Santa. Então o grande objetivo não era ir até o âmago do Islã e eliminar essa religião, mas sim livrar os territórios denominados Terra Santa, os territórios onde Jesus viveu, peregrinou, né, pregou, onde ele morreu e ressuscitou, né, livrar esses territórios da influência pagã, da influência islâmica. Então, se envolveram nesse grande projeto, um grande contingente populacional, ficando a cargo de um ou outro monarca, dependendo da situação. E alguns papas se envolveram na propagação desse ideal, na pregação das cruzadas. E a cruzada foi uma grande resposta. Então, foi uma unificação dessa desagregação política que havia na Europa em prol de um propósito, de libertar a Terra Santa. E, de fato, deram uma grande resposta. Então, houve algumas ocasiões em que eles libertaram do poder islâmico, mantiveram ali influência, mas não perduraram tanto. Então, a Terra Santa, né, passava vez para o poder latino, vez era recuperada pelos islâmicos, depois os bizantinos vinham, depois os islâmicos tomaram de novo. Então, essa situação se prolongou ao longo dos séculos, tá ok? Mas, de fato, as cruzadas foram uma grande resposta. Aí você tem a fundação dessas chamadas ordens militares, né? A criação das ordens militares, Ordem dos Templários. A ordem foi fundada por Hugo de Payens, em 1119. O objetivo era defender a Terra Santa dos ataques dos muçulmanos. Então, uma ordem criada, né, dentro do contexto dos monges, que agora se dedicavam a uma tarefa militar, tá certo? E que foi aprovada pelo Papa e estava sediada na Terra Santa e que se prestava à defesa, por exemplo, do tráfico desses peregrinos, né? Então, favorecer a peregrinação àqueles territórios protegidos do ataque dos sarracenos, tá certo? Dos otomanos que vão surgir depois, né? Do ataque dessas populações islâmicas que estão disputando aquele território. Outra ordem, a Ordem dos Hospitalários, fundada em 1080 em Jerusalém. Era constituída exclusivamente por elementos da nobreza, tá ok? Outra ordem. E aqui você tem a visão de uma grande área, de um grande monastério, tá certo? Então você tem aí, aliás, uma abadia cisterciense. Abadia cisterciense em Fontenay, na França. Então você tem essa grande estrutura aí, só para você ter uma ideia do que eram essas estruturas, né, dessa abadia,
o que eles dispunham, né? Todo o poderio que eles tiveram por meio dessa grande estrutura que eles criaram em tantos lugares. Então a igreja até hoje detém a posse de diversos locais desses espalhados, né, pelos países. Você tem aí na legenda a azenha, a forja, a cozinha e refeitório, o claustro, a igreja, o que está localizado ali, biblioteca, veja só onde eram preservados, né, esses pergaminhos, esses papiros, depois os livros, dormitório e sala do capítulo, padaria, hospedaria e pombal. Então você tem todas essas localidades, né, esta organização que constituía aí esta abadia, que nem era das maiores. A figura de Bento de Núrcia, tá ok? Grande representante aí da ordem monástica, né, de São Bento. Aí você tem as regras, né, de São Bento. Mosteiro de Alcobaça em Portugal. Olha só a grandiosidade disso, né? Só para você ter uma ideia de como de fato eles acumularam poder. Também uma planta, igreja, sacristia, sala do capítulo, parlatório, escada de acesso ao dormitório, sala dos monges, igreja nova, refeitório, lavabo, claustro de Dom Diniz, de Dom Afonso VI, sala das conclusões, sala dos reis, ala sul, panteão real, capela Senhor Passos, sacristia, capela Senhora do Desterro, claustro do cardeal, claustro do rachadoiro e biblioteca. Grande dimensão aí. E um aspecto também, uma visão acerca de uma biblioteca com a produção de um copista, né? Sua mesa de trabalho e o local, né? Uma visão acerca do ambiente no qual trabalharam esses importantes integrantes aí dos monastérios, né? Os copistas. A questão da Inquisição, que demonstra também o poder secular da igreja, quando ela começa de fato a mostrar seu braço político, seu braço armado, né? E perseguir aqueles que se opõem à sua visão de mundo, a perseguir aqueles que oferecem algum risco ao seu domínio, algum risco à sua influência. Então você tem aí expressões, né, do poderio, do domínio que a igreja alcançou. Quando você vê, por exemplo, a fundação dessa terrível instituição chamada Inquisição, a chamada Santa, né, mas na verdade Santa não tinha nada, né, a Santa Inquisição, 1231. Causa: combater as heresias, crenças e superstições. Alguns combates de fato foram contra heresias, e outros na verdade foram contra movimentos contraditórios, movimentos de reforma, movimentos de antagonismo às próprias posições completamente distorcidas da igreja na pessoa de seus clérigos, né, de seus representantes eclesiásticos. Agora, até a perseguição aos hereges, nesse aspecto, no aspecto da agressão, da morte, da imposição, também é absurda, né? Porque você tem agora o cristianismo se valendo de um poder temporal, de um poder secular, para impor a sua visão de mundo. Então, quando você olha para esse aspecto, você vê a falha, você vê a incoerência, né, entre a possibilidade de uma igreja cristã e a existência de um braço armado, de um poder impositivo sobre a sociedade, né, que venha a de fato ameaçá-los com a morte se não adotarem, se não acatarem a sua visão de mundo. Então, quando você olha para esse aspecto, você vê todo o absurdo de uma Inquisição. A causa: combater as heresias, crenças e superstições. Origem: Papa Gregório IX criou em 1231 os tribunais da Inquisição. Funções: defender a doutrina católica, punir os hereges, reinos cristãos que adotaram a Inquisição. Temos Itália, óbvio, né, onde está Roma. França, grande poder, associado também ao Papa, tá certo? Alemanha, Portugal e Espanha, né, os países da Península Ibérica. Você tem aí algumas visões também acerca da Inquisição, seus instrumentos de tortura, métodos por meio dos quais pretendia arrancar confissões, tá ok? Auto de fé, né, como colocado aí à direita, no qual essa pessoa será amarrada a esse tronco e será queimada, né? É muito irônico ao ver que os cristãos foram anteriormente torturados e queimados, e agora os próprios cristãos, dentro desse âmbito institucional, e essa instituição totalmente empoderada por meio dessa detenção, desse poder
tanto político, quanto econômico, quanto temporal. Agora eles implementam as mesmas práticas. Aquilo que eles sofreram, agora eles mesmos estão praticando, né? Então você vê a destruição de todo o ideal da igreja nesse aspecto. As cruzadas, conforme a gente já começou a abordar, é uma questão da resposta da contingente populacional europeu, né, que foram organizados pela igreja, que era uma instituição que aglutinava toda essa desagregação desses reinos, né, e lhes direcionou para esse propósito de oferecer essa resistência à dominação islâmica. Se assim não tivessem feito, de fato os muçulmanos iam invadir a Europa e dominar toda a situação. Então era legítima essa resposta. As cruzadas, 1096, entre 1096 e 1220, temos aí o Papa Urbano II em 1095, promovendo então, por meio das suas pregações, das suas reuniões, né, das suas ordenanças, promovendo então o engajamento nas cruzadas. Definição: expedições de caráter religioso, militar, econômico, que se formaram na Europa contra os hereges e os muçulmanos. Causas: motivação religiosa, conquistar os lugares sagrados do cristianismo. Você tem aquele território onde estavam localizados a Judéia, Samaria, a Galileia, lugares importantes para o cristianismo. Espírito guerreiro dos nobres feudais. Então você tem aguçando esse espírito guerreiro, né? Então o Papa trabalha também nessa questão. Muitos representantes do próprio povo trabalharam também nesse ideal cavalheiresco, né, de se envolver nas cruzadas, vivenciar, né, essa experiência, tanto religiosa quanto militar. Então isso, de fato, mexeu com o âmago dessas populações e você teve um envolvimento em massa então, nessas campanhas, né? Conquistar cidades comerciais dominadas pelos muçulmanos, que estavam se estendendo ao longo do mar Egeu, estendendo sua influência para os Balcãs, tá certo? Para o território da Grécia, de fato, invadindo, adentrando para o território europeu. Explosão demográfica europeia, né? Então você também tem esse contingente populacional que é direcionado aí para esse propósito. Os denominados pobres cavaleiros de Cristo se instalaram numa parte do palácio que foi cedida por Balduíno, um local que outrora foi o Templo de Salomão. Então sua sede colocada ali num palácio que acreditava-se estar muito próximo do que fora o Templo de Salomão, e já estava destruído desde Tito, né, dos romanos. Por isso ficaram conhecidos como Cavaleiros do Templo ou Cavaleiros Templários. Apenas em 1127, no Concílio de Troyes, o Papa Honório II outorgou a condição de ordem, concedendo um hábito branco com uma cruz vermelha no peito. O símbolo era um cavalo montado por 2 soldados, numa alusão à pobreza. Então, 2 soldados dividindo uma mesma montaria, né? Símbolo de pobreza. Símbolo de pobreza que muitas das vezes ficou apenas no ideal, porque os cavaleiros templários ficaram extremamente ricos, tanto que o rei da França, cobiçando essa riqueza dos templários, depois que precisará patrocinar guerras, né, armar seus exércitos para guerrear contra os alemães, contra os britânicos, ele vai armar contra os templários. Então vai de fato acusá-los, fazer diversas acusações, e por eles terem sido também excomungados pelo Papa, ele vai se aproveitar da situação para roubar os bens que os templários haviam acumulado naquele território. Os templários vão fundar um dos primeiros meios seguros de transação bancária, porque você vai ter templários no território da Terra Santa, né? O antigo território judaico, território da Terra Santa, e você vai ter sedes templárias ao longo da Europa, em diversos locais. Então, diversos lugares vão querer estabelecer sua ordem templária, né? Para ter também representantes ali. E aí você tem uma situação na qual alguém que quer peregrinar para a Terra Santa, em vez de passar por todo o risco de carregar valores consigo, tá certo? Ouro, prata, dinheiro consigo, eles vão depositar junto a essas instituições templárias, receber dele um documento com um código, uma assinatura, alguma coisa assim,
e vão trocar essa nota de crédito quando chegarem no território. Então os templários vão fazer diversas dessas transações e vão conseguir com isso enriquecer absurdamente. Tanto que depois, quando eles forem rejeitados pelo Papa e forem perseguidos pelo rei da França, o que resta deles se instala em Portugal, que ajuda a criar o reino, tá certo, de Portugal. Portugal tem essa influência templária, né, dentro da sua formação. Dom Afonso, uma coisa assim, que se aliou, né, a esta influência templária. Você tem uma imagem que representa aí essa organização dos cruzados, né, para partir para essas expedições. Consequência das cruzadas, empobrecimento dos senhores feudais, porque todo o recurso está voltado agora para essas grandes campanhas, né, inclusive contingente populacional, dinheiro, exército, armas, tudo. Fortalecimento do poder real, enfraquecimento desses senhores feudais, tá certo? Queda desses senhores feudais. Então, sem a centralização favorecida novamente. O imperador, tá certo? Central daquele território, não precisa dividir poder com um número enorme de senhores feudais que estão quebrados. Então, o poder fica acumulado para ele. E aqueles antigos senhores feudais, que às vezes até ameaçavam o seu poder, fazendo coligações e ameaçando sua administração, agora estão comendo na sua mão. Então tem essa situação também de queda dessa descentralização dos senhores feudais e acúmulo do poder na mão desses representantes do império que tinham contato direto com o Papa e estavam atendendo aí a esse chamado para as cruzadas. Desenvolvimento do comércio entre o Ocidente e o Oriente devido às rotas que foram fortalecidas. Tá? Então você tem o surgimento dos grandes impérios ultramarinos de Veneza e de Gênova, que favorecidos por este contingente militar que agora está transitando por essas regiões, tem muito mais segurança. E tem agora enfrentamento da influência que era exercida pelos islâmicos, que inclusive estavam dominando os mares. Então você tem essas duas potências que vão crescer muito no comércio marítimo, Gênova e Veneza. Desenvolvimento intelectual e cultural promovido pelo contato com os povos do Oriente. Então, muito daquele conhecimento também foi promovido por meio do intercâmbio, né? Intercâmbio com esses povos. Reabertura do mar Mediterrâneo, né? Influência dentro desse mar. E aí, com esse mapa, você visualiza isso. Você tem o Mediterrâneo, que estava totalmente subjugado agora à influência islâmica, né, dominando toda essa vasta região. E você tem, com os movimentos das cruzadas, novamente a presença europeia aqui, por meio dessas tropas, né, que estão se movimentando e garantindo a segurança agora nessa região, tá ok? Você vê aqui em amarelo o Império Otomano, tá certo? Você vê o Império dos sultões, né, do islamismo, que estão dominando aqui no norte da África. E você tem ainda a influência do Império Bizantino nessa região roxa que está sinalizada aí. Então, o Império Bizantino sendo cada vez mais pressionado, né? Cercado pela influência islâmica. Questão das investiduras vai surgir logo depois, tá certo? Dessas questões ligadas às cruzadas. Você vai ter as disputas novamente dentro do próprio contexto europeu entre os papas que estavam muito fortalecidos, que vão querer tirar a influência dos imperadores da gestão desses representantes da igreja dentro de seus países, né, dentro de seus territórios. Então você vai ter agora o Papa querendo que os imperadores não exerçam mais qualquer tipo de influência dentro dessa estrutura eclesiástica, né, dos bispos, tá certo? Dos cardeais, não querendo mais que eles tenham este poder. Então isso vai trazer grandes conflitos que vão resultar em prejuízo para a igreja. A igreja de fato vai sofrer com o levante e a perseguição por parte tanto de germanos quanto de franceses. Disputa entre o papado e alguns imperadores do Sacro Império Romano Germânico pelo direito de investir os bispos na chefia das dioceses. Inclusive você, no começo da aula, falei acerca de Henrique III e a influência dele por meio da promoção dos papas reformadores, né? Medidas reformistas do Papa Gregório VII, e aí se relaciona com aquilo que estávamos falando. Um daqueles monges que acompanha Bruno de Tula, que é Hildebrando, será, quando chegar ao papado,
chegará com o nome de Gregório VII. Então estamos falando de Hildebrando, tá? Que é Gregório VII aqui. Investiu o celibato clerical. Então você tem novamente ele batendo nessa tecla que já era uma realidade, mas estava sendo ignorada, completamente ignorada, e ele vai insistir nisso, a necessidade desse celibato. Condenação dos padres praticantes da simonia. Aí você tem essa relação promíscua comercial, tá certo? Quando os imperadores colocam seus representantes, né, dentro dessa hierarquia da igreja para prestar obediência a eles. Ou quando simplesmente vendem mesmo, quando vendem o cargo, colocam à venda e aquelas autoridades que tiverem mais dinheiro conseguem se colocar então como administradores, supostamente a nome da igreja, né? Como bispos, mas na verdade tendo comprado aqueles cargos. Ou como bispo, ou como abade, tá certo? E aí por aí vai. Expulsão dos bispos indignos, aqueles que foram adquirir o cargo por meio de dinheiro, ou estão subordinados a essa administração secular. A proibição de leigos intervirem nas questões religiosas, porque você tem muitos concílios sendo realizados e muitos debates nas quais representantes das universidades estão dando opinião e estão criticando muitas atitudes escandalosas da igreja. Estão inclusive elaborando obras tentando reestruturar esta igreja. Então ele rejeita totalmente esta interferência. Concordata de Worms determinava que o Papa faria a investidura espiritual e o imperador faria a investidura temporal. Então chegou ao consenso. Nós dois mandamos nesta situação. Então nenhum dos dois quis ceder. Então eles criaram esse negócio, né, de que o Papa faz a investidura espiritual. Então o cara está ligado aos ideais cristãos, né, está dentro da estrutura da igreja. Mas o imperador também lhe confia uma administração temporal e ele é responsável por gerir, né, aquele território, tanto na questão das leis quanto na questão da gestão econômica, beneficiando então o império e permanecendo na situação. Porque quando o bispo morre, aquele domínio, aquele poder não vai para a família do bispo, mas sim permanece como propriedade do império. E agora a igreja vai mandar outro bispo para administrar de novo, mas continua sendo propriedade do império. Com isso o imperador consegue assegurar o seu domínio sobre aquelas regiões. Em vez de cair para um feudalismo, no qual o senhor feudal vai passar para o seu filho, e cada um vai nessa sequência hierárquica, você tem a situação na qual o imperador continua detendo o poder sobre aquela região, tendo ali um bispo como seu administrador. Reconheceu a igreja como instituição independente, chefiada pelo Papa. Então o Papa consegue arrancar esse reconhecimento, né? O Concílio de Worms, Dieta de Worms. Causas do declínio da Igreja Católica, o grande cisma do Ocidente de 1348. A gente vai analisar melhor isso em outra aula, tá? Só estou citando aqui. Entre 1348 e 1429, Roma e Avignon. Então o papado é transferido para Avignon devido à iniciativa do rei Felipe o Belo da França, que agora marcha contra o Papa, o desafia, o prende, tá certo? E ele vai, mesmo tendo sido liberto, vai morrer poucos meses depois. E aí ele elege outro Papa em Avignon. Ideias que consideravam a autoridade civil independente da eclesiástica começa a ser fomentada, né? Essa ideia de separação entre secular e sagrado, separar, né, a gestão secular da ingerência eclesiástica. Eles não querem mais que a igreja domine tudo, que a igreja tenha influência sobre tudo. Querem que a igreja fique somente relegada à alçada religiosa, somente interfira nas questões espirituais. As discórdias internas da igreja, a descentralização, as disputas, né, a cobiça, a ganância, né, toda essa desagregação dentro da própria estrutura da igreja. O desvio dos papas de sua missão espiritual, obviamente. Então as pessoas começam a ver que os papas não estão mais comprometidos com o ideal cristão, que são, na verdade, grande fonte de escândalo, né? Então as pessoas não são cegas, começam a ver esses escândalos, começam a desacreditar dessas lideranças, dessas autoridades. Importância da igreja medieval, suavização dos costumes, os antigos costumes bárbaros, brutais, então isso é modificado com a influência da igreja. Desenvolvimento da educação, fundação de escolas, cristianização dos bárbaros,
combate à prepotência dos tiranos. Muitas das vezes os papas fizeram esse importante papel de deter esta sanha de poder dos tiranos, que, se fossem deixados livres, disputariam interminavelmente e causariam sempre sofrimento e dor para as populações, com intermináveis guerras. Então, muitas das vezes, os papas conseguiram limitar essas ações. Trabalho aqui do professor Wilton Reis, muito bom, trabalho extraordinário. Então, somente para fecharmos aqui a nossa participação, a nossa aula, temos aqui, ó, período de devassidão que foi vivenciado, deu ensejo a profundos desejos por verdadeiras reformas na cúria papal, tá ok? Então temos aí então esse intenso desejo de reforma devido a essas situações que observamos na aula passada, né? Naquele período de terríveis escândalos, né, vivenciados dentro da cúria papal. Então isso foi fomentando cada vez mais o desejo de reformas. E essas reformas, quando vieram, foram bem aceitas pela população. Claro que esses que empreenderam as reformas tiveram que ter muita coragem e muita inteligência para poder superar todas os interesses políticos das famílias que queriam continuar dominando a situação. Mas eles, de fato, eram muito capazes e estavam muito bem amparados pelo poder imperial alemão e conseguiram, então, empreender importantes reformas. Isso abriu caminho para a intervenção de imperadores alemães que pretendiam tirar este posto de poder da mão das famílias italianas. Então você tem essa briga de poder. Henrique III quis que Bruno de Tula assumisse o posto papal, mas este só aceitaria se fosse aclamado pelo povo de Roma, o que de fato ocorreu durante a peregrinação à cidade, quando se fez acompanhar por dois monges, Humberto e Hildebrando, sendo que Bruno assumiu o papado como Leão IX. Bruno foi o chamado Papa Leão IX. Humberto viria a ser nomeado cardeal por Leão XI. Foi também quem depositou a sentença de excomunhão do patriarca Celurário no altar de Santa Sofia. E Hildebrando virá a ser aclamado como Papa Gregório VII. Este período de reforma e engrandecimento do poder papal verá toda a sua magnitude com a gestão de Inocêncio III, tá certo? Que é abordado também aqui na nossa lição como o período de maior poderio do papado. Poderio esse que não foi visto em nenhum outro momento, né? Esse acúmulo de poder que tem como origem essas reformas, que uma vez que surtirem efeito, né, reestruturar essa igreja, de fato farão com que ela consiga reestruturar toda a sua influência junto a estes reinos, esses impérios, e com isso Inocêncio III gozará de todo este poderio, né? Inclusive exercerá, né, esta influência de forma bastante agressiva, tá ok? Engrandecimento do poder papal, verá toda a sua magnitude com a gestão de Inocêncio III. Lotário de Segni, que era o antigo nome dele, que valendo-se do restabelecimento da autoridade pontifícia, irá declarar a supremacia do Papa como vigário de Cristo. Então ele de fato faz essa declaração aberta, que é de fato o Papa, na figura dele, o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo na Terra, acima dos homens e abaixo apenas de Deus. Então ele assume essa posição. Então você tem na figura de Inocêncio duas situações que estão unidas, né? Situações, aliás, bastante conflitantes. Alguns historiadores descrevem Inocêncio como uma figura humilde, uma pessoa, né, na sua apresentação, uma pessoa humilde, que inclusive dava oportunidade a interagir com pessoas pobres, se voltava a eles, se dirigia a eles, mas por outro lado, alguém que zelava muito pela autoridade do Papa. Então ele, como Papa, exigia total submissão, e exigia total submissão à Igreja. Então não aceitava qualquer tipo de questionamento da doutrina da Igreja. Então você tem essa situação na qual ele se apresentava como pessoa numa forma humilde, mas exigia que fosse reconhecida sua autoridade universal e incontestável. Então você tem na figura de Inocêncio essa característica bastante peculiar. A supremacia do Papa como vigário de Cristo, acima dos homens e abaixo somente de Deus, não podendo ser julgado
por ninguém, por nenhum príncipe, e podendo inclusive julgar a quem quer que seja, ao imperador, a príncipe, a qualquer tipo de gestor secular ou de pessoas em comum, tá certo? Então, ele assumindo para si todo esse poder, podendo intervir em qualquer corte e em qualquer assunto, além de decretar, aí vem da parte dele esta ideia da transubstanciação. Ele toma essa iniciativa de fato decretar que isto é uma doutrina na qual a hóstia se torna o próprio corpo, ela se torna o corpo de Cristo. Então essa é a heresia da transubstanciação. Então aquele que põe uma hóstia na boca está colocando uma parte do corpo de Cristo, tá ok? Proibir a leitura da Bíblia no vernáculo, ou seja, está proibida pelo Papa a tradução da Bíblia para as línguas pátrias. Não se pode ler a Bíblia nem em inglês, nem em francês, nem em alemão, nem em português, nem em espanhol. Só em latim. Nenhuma das línguas pátrias, ok? Vocês têm com isso a diminuição cada vez maior do acesso. E isso tem motivo. Ele está vendo crescer cada vez mais os questionamentos em relação ao comportamento e às doutrinas da igreja. Então, com a difusão das universidades, com o surgimento de muitas mentes brilhantes, capazes, que estão cada vez mais trabalhando pela interpretação, pelo comentário, pela a vivência do evangelho, independentemente dos desvios da igreja, você tem muitos questionadores que fazem obras brilhantes. Você tem, por exemplo, um Ockham, tá, okay? Que inclusive causou grandes agitações aí dentro, né, do papado com os seus questionamentos, com o seu posicionamento, tá, ok? Então você tem grandes figuras que estão se desenvolvendo e questionando cada vez mais os erros da igreja. A Inocêncio toma essa atitude. É proibido a Bíblia no vernáculo, somente em latim. E excomungar, aí atitudes que vêm também, né, dessa fase de engrandecimento. Ele teve a coragem de excomungar o rei Filipe Augusto, por divorciar-se sem justificativa, o rei da França, e também o chamado rei João Sem Terra, da Inglaterra, por desafiar sua autoridade. João Sem Terra, que não recebeu qualquer tipo de herdade, tá certo? Qualquer tipo de território como herança por parte de seu pai, somente a dignidade como rei. João Sem Terra, da Inglaterra. Nunca se viu um papa com maior autoridade sendo responsável também pela perseguição dos cátaros e pela Quarta Cruzada à Terra Santa. Nós temos aí a figura de Inocêncio III, tá? À frente de todo esse poder na Igreja Católica, resultado, bom fruto aí das reformas empreendidas aí por Leão IX, tá, ok? Gregório VII, e aí chega na época de Inocêncio III. Então nós vamos encerrá-la por aqui. E depois nós vamos falar especificamente acerca do cisma entre a Igreja Romana, tá, ok? E a Igreja Ortodoxa Bizantina, né? A Igreja de Bizâncio, a Igreja de Constantinopla. Então falaremos especificamente acerca desse cisma. Então vamos trazer aqui um estudo muito profundo acerca de todos os motivos desse cisma. E depois vamos partir também, nessa mesma aula, essa próxima aula, num estudo acerca das cruzadas. Vamos estudar essas duas questões, tanto o cisma da Igreja Romana com a Igreja Bizantina, bem como as cruzadas, que são uma expressão do poder, do poderio da Igreja Latina nessa época. Vamos estudar acerca das cruzadas e depois partiremos para uma outra aula, falando especificamente acerca do auge do papado, tá certo? Do período de mais poderio, que vai dar no grande cisma com o cativeiro babilônico do papado. Então, teremos aí uma próxima aula sobre esse cisma entre a Igreja do Ocidente e Oriente e cruzadas. E depois uma aula fechando essa questão do poderio do engrandecimento da Igreja Católica até o cativeiro babilônico. E posteriormente seguiremos com aulas agora acerca dos movimentos reformistas e da reforma. Então agradeço a você que esteve comigo ao longo de toda essa jornada, estudando acerca desses importantes temas. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Se você gostou do vídeo, curta, tá ok? Para que o canal seja abençoado, para que nós possamos estar melhorando cada vez mais o nosso trabalho. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe o canal para que mais pessoas possam estar junto conosco, caminhando ao longo do conhecimento, tanto bíblico quanto histórico, tá ok? Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.